Shalom, pessoal. Shalom, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Secreto. Francisco firme e forte, né? Shalom aí aos meus amigos queridos intercessores, irmã Dillian, que tá firme e forte sempre. E eu queria dizer para vocês que o cheiroso chegou antes hoje, viu? Já me pegou aqui. Não vem, né? Shalom, queridos. Olha quem entrou, Bem Filmes, produtora. Amados, esses irmãos aqui, ó, Bem Filmes, produtora, são dois irmãos meus amados que eu queria indicar eles. Dá um oi aí, Bem Filmes, produtora, para eu marcar vocês. Eles têm me ajudado a produzir os vídeos do Secreto. Os caras trabalham muito bem. É o Caio, meu irmãozinho, e o Felipe. Se alguém precisar produzir vídeos, eu quero indicá-los. Os vídeos do meu YouTube lá da Beleza de Jesus, são eles que estão produzindo. Vocês acham que eu teria capacidade de fazer aqueles vídeos tão bonitos? Shalom, amados. Cadê o pessoal do bem? Que me dá um oi aí pra eu botar vocês marcados aí. Só me dá um oi, pelo menos, um shalom. Para o pessoal ver vocês. Hoje vai ser algo muito especial, viu, gente? Todo dia Deus faz algo especial, né? É que eu tô sentindo. Tu és digno, vocês não querem colocar aí, gente, a cidade e o estado que vocês estão assistindo? A gente vê. Já tá mó presença aqui, gente. Tava adorando um pouquinho antes aqui de começar. Ele veio. Quando ele responde com a presença, aleluia. Barra Funda, São Paulo. Guarulhos, Timóteo, Minas Gerais, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, glória a Deus, Lana, São Paulo. Será que é Lapa? Não, Lana mesmo? Campo Grande, Rio de Janeiro, glória a Deus, São Paulo, Rio de Janeiro, Itapecerica da Serra, Itaguaí, que bênção, Cotia, Salvador, o povo abençoado de Salvador, hein? Terra gostosa, Arujá, Raposo Tavares, é longe, irmão, realmente é longe. Campinas, Rio das Ostras, povo abençoado, Itaquera, é longe, Em alguma. Que legal, pessoal de Inhaúma, Sumaré, São Paulo. Aleluia. Belém. Belém de onde? Belém do Pará ou Belém, bairro Belém aqui? Arabaçuíra. O Senhor vai falar com a gente. São Gonçalo, que lindas. Atuábia. Onde que é Atuábia? Não conheço.
Maceió, Alagoas. Que lindos vocês. São Gonçalo, Igreja Cairós. Ô, Cairós, ó, beijão pra vocês, hein? Que saudade de vocês. Atibaia. Bem que imaginei. Aleluias. Glória a Deus. Esperar o pessoal entrar. Vamos brincar do aviãozinho hoje, gente? Vocês podem mandar para 10 pessoas? Cáceres, Mato Grosso. Aí sim, hein? Pessoal abençoado de Cáceres, que legal. Curitiba, muito bom. E aí, povo, posso contar com vocês de mandar um aviãozinho para 10 pessoas? Hoje nós vamos receber da parte de Deus as características da fortaleza. Nós seremos armados, né? Uma das características que a fortaleza nos dá é perder o medo, né? Porque quem é protegido não tem medo. Então, nós seremos protegidos em todas as áreas da nossa vida com o Espírito da fortaleza, mas também ele nos fortalece para algo, né? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Senhor, nós começamos a orar já. Em nome de Jesus. Obrigado, gente, que está já mandando. Mandei os aviãozinhos. 10 pessoas, gente, manda lá. E manda principalmente para pessoas que você entende que precisam dessa unção de proteção, tá bom? Às vezes tem pessoas que estão novas na fé. Se elas entenderem essa porção da palavra de Deus, vai ser tão mais fácil, amados, tão mais fácil. O que nós precisamos não são dos anjos em si. O que nós precisamos não é de palavras proféticas que não vamos encaminhar. Sabe o que a gente precisa? É de Jesus. E Jesus é o nosso escudo. Jesus é o nosso protetor. Se a gente entender essa palavra, ele manda o resto. É o conhecimento da palavra. A gente conhece e a fé vem pelo conhecimento. Fala, primo. Shalom. Deus é bom. Eu creio que as pessoas vão receber algo, né? Vocês vão receber algo. Essa proteção da parte do Senhor. Tudo que é de Deus é bom, mas nada se compara a Jesus. Esse entendimento precisa estar muito forte dentro da gente. Anjo é bom? É bom. Mas eu não quero anjo, eu quero Jesus, amém? Agora, quando a gente tem Jesus no nosso coração, a palavra fala assim: o Senhor acampa o anjo ao lado daqueles que o temem. E dependendo do anjo grandão que a gente tem, os capirotos não chegam perto não. Mas a gente quer Jesus. O que importa é Jesus, amém? E o Espírito da fortaleza é Jesus. Que nós tenhamos, amados, em nome de Jesus, que no final dessa live a gente fique um pouquinho mais apaixonado pelo Eterno, pelo Filho, pelo Espírito Santo Consolador, ao ponto de a gente querer tanto que Ele esteja perto da gente, que Ele chegue perto da gente, amém? Eu quero profetizar que você vai sair um pouquinho mais apaixonado pelo Espírito Santo essa noite, amém? Ei, canalamaçoias. Eu profetizo hoje um pouquinho mais de paixão pelo Senhor, um batismo novo de paixão pelo Senhor. Nós amamos ao Senhor por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele faz, amém? Ele é lindo, Ele é lindo. Oh, Jesus, Teu Espírito é maravilhoso, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. Em nome de Jesus, que você saia mais e mais fortalecido, mais apaixonado. Quanto mais apaixonados nós formos pelo Senhor, mais blindados nós seremos. Batismo de fogo, paixão e fogo, em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar essa noite. Já começamos a orar, Pai, por essa live. Peço que o Senhor traga aqueles que o Senhor tem que trazer. E eu quero te pedir, Pai, que possamos estar nesta live tomados pelo Senhor, tomados pela sua graça,
tomados pela sua força. Deus, abre os portais em nossa casa do espírito da fortaleza. Tua palavra fala em Zacarias 2:5 que o Senhor é como uma coluna de fogo ao nosso redor. Eu quero profetizar nessa noite, orar e pedir que o Senhor seja a nossa coluna de fogo nessa noite, Jesus. Enquanto nós te adoramos, enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, enquanto nós testemunhamos do teu Espírito, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos circuncidar com o teu fogo, com o teu Espírito Santo, que é fogo consumidor, paredes de fogo, tetos de fogo, chão de fogo. Envia os anjos, Senhor Jesus, no lugar que nós estamos, Pai, para que possamos ter o discernimento do teu Espírito, a revelação da sua palavra, Jesus. E nós queremos declarar, Deus, portais abertos, que abram-se os portais, que abram-se portas antigas, para que o teu Espírito passe entre onde nós estamos, papai. Em nome de Jesus, nós decretamos falência aos nossos inimigos, em nome de Jesus. Todo ataque na mente, todo ataque de sono, todo ataque de distração, todo impedimento dos irmãos que o Senhor já chamou para essa live, que o Senhor vá buscá-los em nome de Jesus. E eu quero declarar, Pai, que tenha que estar nessa live quem o Senhor determinou, seja 1, 2, 100, 1000, mas que seja aqueles que o Senhor preparou. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que toda a opressão seja calada, amarrada, manietada. Nós cegamos o exército do inimigo agora. Cegamos. Aqui e aonde meus irmãos estão. Decretamos agora em nome de Jesus falência ao plano de tirar a atenção. Selamos a internet daqui e de cada casa e daqueles que vão entrar. Selamos em nome de Jesus a energia, água, terra, fogo, ar, o éter, tudo ou qualquer meio que o inimigo use para interferir, nós declaramos agora, selado pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós vamos falar, Deus, da sua proteção, da sua fortaleza e da sua força. Por isso agora, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa espada, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor nos coloca no lugar alto. Eu te peço hoje, Deus, nos coloca no lugar alto, nos coloca em dimensões altas, para que possamos ouvir a sua voz, discernir o que o Senhor está fazendo e falando. Eu profetizo hoje o abrir de olhos espirituais para que as pessoas vejam o que o Senhor está fazendo, vejam os anjos de guerra que o Senhor está mandando, vejam as paredes de fogo, a proteção que o Senhor é e estabelece sobre nós. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, um nível de proteção que os meus irmãos não viram ainda, a testificação, a revelação, o conhecimento e o discernimento do quão poderoso o Senhor é e de quão poderosa é a proteção que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Quem é louco de tocar no ungido do Senhor, num filho, numa filha, num príncipe, numa princesa do Senhor, que se esconde atrás da cruz, que se esconde atrás do leão da tribo de Judá, que possamos ter essa revelação, que escondidos atrás do leão ninguém nos toca, em nome de Jesus. Pai, não só olhos espirituais abertos, mas o entendimento. Eu declaro agora sobre o entendimento de cada irmão agora, ligado na mente de Cristo, que venha em nome de Jesus uma nova estação, uma nova mentalidade de entendimento da palavra, que possamos ler a palavra e entender que o Senhor é uma proteção que nunca entendemos antes. É um nível de proteção que ainda não tivemos o discernimento e a revelação, Deus.
Eu te peço em nome de Jesus, a nossa vida vai mudar a partir da hora que nós confiarmos, nós sermos batizados com um nível de fé, do tanto que o Senhor nos protege, por tanto que o Senhor nos livra. Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez e vai fazer nessa live. Eu consagro ao Senhor e peço que o Senhor dirija, encaminhe. Pai, existe um lugar que o Senhor quer nos levar, um lugar que o Senhor quer chegar, ativar e fazer. Não me deixa te atrapalhar, Deus. Nesse momento eu escondo a minha vida, tudo que é meu debaixo do sangue do Cordeiro, mas eu também declaro que a minha boca e as palavras que saem da minha boca, através do teu Espírito, vão seladas debaixo do teu sangue para que não haja distorção, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão debaixo de opressão, eu profetizo hoje, que vão receber uma nova armadura, uma nova proteção, um novo escudo. E os demônios, os inimigos, a opressão, a tristeza, a depressão, a tentação vão ter que se afastar e ficar longe num raio de proteção. Não mais perto, não mais tocando, não mais entrando na mente, no coração. É um raio de proteção, é isso que eu profetizo hoje. Um nível de fortaleza nunca antes visto. Por causa do conhecimento da tua palavra. Toda honra e toda glória a Jesus, que é a nossa proteção. O Senhor é a nossa proteção. Em nome de Jesus, Pai, eu selo essas palavras. Em nome de Jesus, amém. Amados, você que está chegando agora, mais uma vez eu te peço, aperta o aviãozinho, manda para 10 pessoas, para que a gente tenha pessoas que precisam ouvir essa palavra. Pessoas que não têm noção do nível da proteção que o Senhor é. E do quanto Ele nos protege em nossos sentimentos, as nossas emoções. Amém? Nós vamos falar hoje sobre espírito de fortaleza. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos. Amados, o Senhor estava falando comigo agora. Pastor Gustavo Neves, Deus abençoe vocês, viu? Saudade de você. Glória a Deus. A gente tem que marcar uma live junto, viu, Gustavo? Deus abençoe você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, Ramacho. Sim, amados, eu quero falar o que o Senhor estava falando comigo minutos antes de a gente entrar aqui. O Senhor estava falando comigo sobre o espírito profético. O espírito profético, na verdade, estamos falando sobre o que mesmo? Os 7 Espíritos de Deus. Hoje eu lembrei de trazer, tá? A minha menorá, o meu souvenir, né? São 7 Espíritos, né? Este objeto, que era gigante, né? Estava lá no... Eu até fixei aqui a mensagem do Arlon Rocha. Deve ser parente, né, Arlon Rocha? Que tem a menorazinha, né? Esse objeto, ele estava lá no tabernáculo de Moisés. Ele simboliza as 7 chamas do Espírito, que é a mesma coisa que os 7 Espíritos de Deus. Então, se eu contar com vocês, desde a primeira, eu não sei qual que é o primeiro para vocês aí, tá? Mas ó, vou começar daqui, ó. É o Espírito do Senhor, de acordo com a Bíblia, lá em Isaías 11:2, tá? Depois é o Espírito de sabedoria, certo? Depois o Espírito de entendimento. O meio que nós falamos ontem é o Espírito do quê? Do conselho do Senhor. E hoje nós vamos falar desse aqui,
que é o espírito de fortaleza. Aí depois tem o espírito de conhecimento e o último o espírito do temor do Senhor, tá? Isaías profetizou 700 anos antes que viria Jesus e ele teria os 7 espíritos de Deus. Aí ele coloca um por um, o espírito do Senhor, e assim vai, né? Amados, eu vou tirar um pouquinho os comentários para a gente não se distrair, tá bom? E o Senhor estava falando comigo agora sobre o espírito da profecia, que nesse tempo o Senhor ele está ativando o espírito profético, né? Muitos que já tinham o espírito profético serão treinados, porque essa coisa do profético ela é muito complicada, porque pode haver muita contaminação e muita coisa que é alma, e falam, eis que te digo, muita coisa que é espiritual, porque demônios podem dar informações proféticas enganando, inclusive homens e mulheres de Deus, né? E o puro, né? Aquilo que vem puro, ele sempre vai bater com a palavra, e o puro sempre vai ter frutos do Espírito, né? Pessoas que têm dons proféticos, nem sempre quer dizer que esse dom profético ele está sendo usado pelo Espírito de Deus. Wesley, o que é isso? Eu não vou me aprofundar nisso hoje, tá? A gente pode fazer uma live só sobre isso, sobre o profético. Mas diz a palavra de Deus que um dom é irrevogável. Então, nós já nascemos destinados para ter um dom, né? Tanto que, por exemplo, pessoas lá do outro lado, né, no satanismo, na feitiçaria, eles têm dons proféticos. Aí você vai me dizer, mas aqueles não vieram de Deus, vêm de Satanás. Amados, não é isso, tá? Porque Satanás ele não tem o poder de criar dom e dar. Mas ele é um cara, ele é um espírito inteligente que tem séculos e séculos de inteligência, experiência, conhecimento. Ele sabe distinguir o que a pessoa tem, né? Quando você chega na feitiçaria e fala assim, você tem dons para, como que eles falam mesmo? Para desenvolver, né? Tudo que vem de dom vem da parte de Deus, vem destinado, você já nasce com eles, vem um código no seu espírito, Deus te destinou para algo, tá? E o ministério profético, o começo dele é identificar, né, os dons proféticos que você tem e depois entender como coloca esses dons proféticos dentro do reino, dentro do evangelho. E está chegando um tempo de avivamento sobre o Brasil, onde o Senhor vai treinar a igreja para atuar nos dons proféticos de uma forma veemente, de uma forma concreta, sem contaminação. Amém? E falar dos 7 Espíritos de Deus, talvez fundamente, talvez não, eu tenho certeza, porque os 7 Espíritos de Deus são aqueles que trazem base para a profecia, que trazem base para o discernimento, né, de espíritos, que trazem base para a palavra de conhecimento, base para a palavra de sabedoria, né, os dons proféticos, né, de profecia. Os outros dons, talvez eles são para outras coisas, mas os dons que trazem revelação são o dom de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito e o dom da profecia, são 4, né, dons de revelação. E o Espírito de Deus se divide em 7, e ele que trabalha todos os dons proféticos. Hoje nós vamos falar sobre a fortaleza do Senhor. Então, o ministério profético também nos protege. Amém? E eu queria falar que conhecer a palavra nesta área profética e conhecer a palavra sobre a fortaleza que o Senhor é, nos impede talvez de entrar em lugares e guerras que vamos nos dar mal. Deus ele garante proteção quando a gente obedece, mas guerras que a gente entra por conta própria, a gente vai se dar mal, porque o Senhor não vai com a gente em uma guerra que Ele não mandou entrar, né? Eu não sei porque eu estou falando isso, tá bom? Mas eu já falei outras vezes e o Senhor está citando isso.
eu sugiro que você que entrou numa guerra que Deus não mandou, você peça ao Senhor perdão e peça para o Senhor te tirar dessa guerra, porque vem ter retaliação, você começa a perder em várias áreas da sua vida, nenhuma só, tá bom? Mas vamos falar sobre o espírito de fortaleza. A primeira coisa, e talvez um dos versículos mais comuns que a gente conheça, né, da questão da fortaleza, diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Para você ter a alegria do Senhor, a palavra nos deixa claro que o que faz o Senhor alegre é quando nós amamos Ele. Como que é amar o Senhor? Vamos então para um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que chama... o endereço é João 14:21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, obedecer ao Senhor causa a alegria do Senhor, tá? Uma outra coisa que a palavra nos diz que causa alegria do Senhor, e causa alegria no céu todo, é quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Está nos evangelhos, né? Agora entenda, não é quando um pecador aceita Jesus. Tem gente que confunde tanto isso. Vamos na Bíblia pura e simples, tá bom? Quando um pecador se arrepende, pode ser que ele nunca tenha aceitado Jesus antes. Aí ele se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus. A festa no céu, quando alguém aceita Jesus, com certeza, porque na verdade ele é um pecador que se arrepende. Mas eu e você somos pecadores. Quando nós somos confrontados e quando nós nos arrependemos de verdade através do Espírito Santo, diz a palavra que há festa no céu quando um pecador se arrepende. É nesse sentido, qualquer tipo de pecador. Então, se você caiu, diz a palavra que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Há alegria no coração do Senhor em nos levantar. Então, a primeira característica do espírito de fortaleza que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos causar alegria no coração do Senhor. E esta alegria do Senhor gera força. Por exemplo, quando você está desmotivado, você consegue ajudar pessoas debaixo de desmotivação? Estou dando um exemplo bem simples para a mente humana entender, tá bom? Mas é uma coisa muito mais complexa no céu. Quando nós não estamos motivados, até no nosso trabalho, a gente produz menos, muito menos. Agora, imagine uma pessoa que peca e magoa o coração de Deus. Como que o Senhor vai ajudar pessoas que magoam o coração dele? E a palavra dá uma base para isso, que Deus resiste ao orgulhoso. Então entenda, fortaleza, ela é diferente. Existe uma diferença entre alegria e orgulho. Deus ajuda aquele que causa alegria no coração dele. Só que o orgulho afasta o Senhor. Então se você, de alguma forma, e eu, não provocarmos alegria no coração do Senhor, nós não teremos força. Pegaram aí? Então, vamos resumir de uma forma um pouquinho mais simples. O espírito de fortaleza estará em nós a partir da hora que alegrarmos o coração do Senhor. Então, existe uma situação que depende, né? Depende de alegrarmos o coração do Senhor para que o espírito de fortaleza esteja em nós. E aí dá ruim, né? Se nós não alegrarmos o coração do Senhor. Alegrar, então, que eu falei. Recapitulando, anota. Se você esquece fácil, anota. Alegrar o coração do Senhor é amá-lo, que é obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, certo? Então, amar a Deus obedecendo alegra o coração dele. E a alegria do Senhor é a nossa força, então ele envia força. Segundo, quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há alegria no céu, e aí ele envia força. Ou seja, obedecer e se arrepender causa alegria no Senhor. Diante dessas circunstâncias vem força, fortaleza. O espírito de fortaleza é enviado sobre nós. Diz a palavra de Deus que em Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus foram enviados pela terra. Então, quando ele fala foram enviados pela terra, não foi um,
Não foi o Espírito de Deus, foram 7 Espíritos de Deus, inclusive Espíritos de fortaleza. Mas eu estou te dando base bíblica para que o Espírito de fortaleza especificamente ser enviado até a sua vida. Você precisa fazer 2 coisas. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa força é enviada através de obediência e arrependimento constante. Ai, mas eu não pequei, não preciso me arrepender? João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, a vida de arrependimento constante causa a alegria do Senhor. O dia que nós entendermos que nós não temos nada para nos arrepender, estamos debaixo de um orgulho fedido e poderoso. Tá bem? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, dessas questões, como que eu percebo se eu estou orgulhoso ou não, nós estamos lançando amanhã o 10º vídeo da série A Beleza de Jesus. Se você não assistiu nenhum ainda, lá no meu canal no YouTube, tá? Eu lancei uma série chamada A Beleza de Jesus. Amanhã vai ser lançado às 7h30 da noite o 10º vídeo, tá bom? Se você não assistiu, sugiro que você assista do começo. Eu dediquei 12 vídeos, já foram todos gravados. Eu quero inclusive honrar a vida do Caio, a vida do Felipe, né, do Bem Filmes, que eles que gravaram, e ficou num nível muito melhor do que os meus outros vídeos, porque eu não tenho a capacidade de editar vídeo, né? E eles sigam Bem Filmes, tá bom? Depois que eles entrarem aí, eu quero colocar e fixar a mensagem deles. Assista a Beleza de Jesus, é muito importante. O Senhor disse assim, ó, antes de eu entrar nessa live. É isso que eu queria dizer que eu não falei. Nos últimos dias, vão existir pessoas que vão ser usadas em níveis e dons proféticos, dons de maravilhas, de cura, coisas extraordinárias de uma forma muito poderosa. Mas quais serão essas pessoas? As pessoas que se tornarem humildes no meio de um povo completamente cego. Se você ver lá o que Paulo fala a Timóteo, como seriam essa geração? Essa geração de pessoas perversas. No meio de tanta perversidade, haverá um remanescente. E a principal característica desse remanescente será a humildade. Pessoas que são humildes serão usadas de uma maneira exponencialmente poderosa. Vai ser um negócio de louco, mas vai precisar desse código da humildade. Se não tiver, nada a ver, né? Por exemplo, Pedro. Chegou um certo dia que Cornélio chegou aos pés dele e se prostrou diante dele. Gente, Pedro, ele curava só com a sombra dele. Ele cumpriu a palavra de Jesus, não é, gente? Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores. Pedro era usado de uma forma muito extraordinária com o poder de Deus. Por quê? Ele, por causa do Espírito Santo, olha só, por causa do movimento profético, a partir do Pentecostes, antes do Pentecostes ele era um cara terrível, ele negou Jesus antes do Pentecostes. Mas depois do Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre ele e transformou ele de dentro para fora. E ele conseguiu colocar em prática o que Jesus ensinou. Enquanto Jesus só falava, ele não conseguia colocar em prática. Ele negou Jesus. Ele, no dia da ceia, Pedro estava falando, Jesus, quem vai ser o maior? Ele estava lutando para ver se ele ia ser o líder ou não. Depois que o Espírito Santo veio, transformou ele de dentro para fora, aí ele conseguiu colocar em prática. O Espírito Santo faz isso. E Pedro se esvaziou tanto dele, e se encheu tanto do Senhor como um vaso, né? Que ele pôde fazer muito mais do que Jesus fez. Maravilhas, coisas mais potentes no reino do Espírito, com os seus dons. Aí chegou um dia que Cornélio chegou para ele e falou assim, se prostrou diante dele e adorou como se ele fosse Deus. Pedro repreendeu e falou para ele assim, não faça isso porque eu sou homem igual a você. O que denota isso? Pedro era um cara vazio de si. Não havia nele nenhum tipo de intenção ou motivação de ser exaltado.
Porque aquele que exaltar a si mesmo será humilhado, mas aquele, Jesus disse isso, né? Aquele que se humilhar será exaltado. E como que Deus exaltava Pedro? Usando ele poderosamente. Nos últimos dias, Deus usará pessoas que são vazias do seu ego, vazias de si mesmo, mas são cheias do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando hoje de vocês de uma parte do Espírito que tem 7, que vai dar força para todo mundo. A pessoa que tiver o espírito de fortaleza, na hora que ela falar, na hora que ela instruir, na hora que ela aconselhar, a pessoa vai ser cheia de força. Força para persistir, força para não desistir, força para avançar, força para sair da depressão, força para sair da doença, força para superar as dificuldades, força para sair da miséria. Força para que mais? Para levantar a família. Uma pessoa pode levantar a sua família inteira por causa do espírito de fortaleza. Para ter o espírito de fortaleza, precisa estar vazio. E a característica que chama o espírito de fortaleza é obedecer e se arrepender. Porque aquele que obedece e ama, alegra o coração. Aquele que se arrepende é humilde. Né? E o arrependimento, o pecador arrependido alegra o coração do Senhor. E a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não quero ser redundante, mas a repetição faz com que a gente entenda. Amém? Espero que tenha ficado bem claro. Eu quero fundamentar também a nossa palavra de hoje. Amados, eu já tinha estudado sobre o espírito de conselho, mas um pouquinho antes de descer, fiquei 1 hora estudando, meditando na palavra, ouvindo ao Senhor, e olha o texto que Deus me deu. E eu falei, Espírito Santo, como o Senhor é lindo, que texto incrível, eu nunca tinha olhado com estes olhos. 1 Pedro 5,10, que diz assim, ó, é Pedro escrevendo a primeira carta dele, é na hora que ele vai dar a saudação final. Ele começa dizendo assim: e o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Jesus Cristo, depois de haverdes sofrido um pouco de tempo, olha só, o Deus da graça, aquele que te chamou para Jesus, depois que você sofreu um pouquinho, uma pergunta aqui, quem já sofreu, levanta a mão. Eu não estou vendo, mas eu sei que você está levantando a mão. Todo mundo sofreu? Depois de ter sofrido um pouco, ele nos, o quê? Olha só, são as características do espírito de fortaleza. Você quer anotar aí? Anota na sua Bíblia, é 1 Pedro 5,10. As 4 características que fundamentam o espírito de fortaleza. Ele nos aperfeiçoará, ele nos confirmará, ele nos fortificará e nos fortalecerá. Eita Jesus, que forte isso! Anota, tá, querido? São as 4 características do espírito de fortaleza sobre a nossa vida. São bases. Quando você receber e foi batizado no espírito de fortaleza, você vai ser o quê? Aperfeiçoado. Sempre melhorando. Você vai ser confirmado. Sabe o que é confirmado? O teu nome vai ser conhecido tanto no céu como salvo, príncipe de Jesus, e também vai ter o seu nome lá no inferno procurado. Homem bomba, mulher bomba. Precisamos destruir aquele lá, porque senão ele vai destruir as obras que a gente já fez. Isso é ser confirmado no reino do Espírito, é ter autoridade. Sabe por que ser confirmado? Ter autoridade. Muito pesado. O espírito de fortaleza, ele vem com autoridade. Deus, ele protege aquele que tem o selo, aquele que é o seu. Esse ninguém toca, fortaleza. Então, confirmado da parte de Deus em nós, nos dá autoridade a um selo. Você fala no nome dele, tem força. Pegaram? Depois, ele vai fortificar. O que é ele fortificar? É proteção. Quando o povo pensa no espírito de fortaleza, a gente pensa só nessa característica que é proteção. Tá? Então essa é uma característica, mas tem uma outra também, que é fortalecerá, que é diferente de fortificar. Fortificar é construir um muro em volta, proteger, armadura. Fortalecer é
Sabe quando você faz academia e fica forte? Você fica forte emocionalmente, sentimentalmente, ministerialmente, financeiramente, profissionalmente, mas espiritualmente forte. A sua espada fica mais forte. A tua palavra fica mais forte. A sua maturidade fica mais forte. Essas são as características do espírito de fortaleza. Então não é pouca coisa. Eu estou fundamentando na palavra, amém? Então essas são as bases do espírito de fortaleza. Vamos lá. Um dos textos mais incríveis para o espírito de fortaleza é aquele salmo famoso, 46, né? Então eu quero declarar ele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você tiver aí, sabe, ele de cor, fala comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que ele é? Socorro bem presente na angústia, ou algumas versões, na tribulação. Este texto declara a essência do espírito de fortaleza. É um dos 7. Amém? E no Salmo 18, gente, uma dica aqui. Toda vez que a gente está com uma guerra muito grande, né, na batalha espiritual, a gente sabe que vai vir chumbo grosso. Nós temos que exaltar o poder de Deus e dizer quem Deus é. O Salmo 18 faz isso com muita particularidade, tá bom? É um salmo de Davi. Olha só as afirmações que este salmo faz sobre o espírito de fortaleza de Deus. Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu lugar forte. É o meu libertador. Deus é a minha fortaleza. Quem eu confio é o meu escudo, a minha salvação e o meu lugar alto. São 9 características de fortaleza só no versículo 1. E no 2, perdão. E aí vai. Se você perceber, Davi ele começa a chorar e falar que laços de morte me cercaram. Daqui a pouco ele começa a descrever o que ele viu Deus fazer. Então ele está ali declarando, olha só como esse salmo é poderoso. E eu aconselho você, quando tiver numa guerra espiritual muito grande, lê o Salmo 18. Porque Davi está falando o quê? Em primeiro lugar, ele declara quem Deus é. Em segundo lugar, no Salmo 18, ele começa a dizer o que está acontecendo com ele. Os espíritos de morte estão me cercando. Estão querendo me levar para o abismo. Estão querendo me matar. Está acontecendo assim, assim, assim. Em terceiro, de repente, eu já viajo, tá? Vendo esse salmo. Eu consigo ver com os olhos proféticos. Ele vê, a visão dele abre, ele começa a declarar o que Deus faz. Depois, se você tiver curiosidade, vê lá. Se você tiver um pouquinho de criatividade, tenta enxergar a palavra que nem as crônicas de Nárnia. Entra pelo armário de Nárnia e começa a viajar. Não me leve a mal, tá? Mas se você começar a colocar imagens no Salmo, tenta imaginar como foi aquilo. Ele começa a falar assim: de repente o Senhor ouviu a minha oração, ele se indignou, levantou do seu trono, ele montou no querubim e voou. Imagina a cena, gente. Já parou para ouvir esse salmo? Para ouvir, né? Ouvir falar em voz alta, né? Já parou para ler? E a palavra de Deus fala que, é um negócio meio estranho até, fala que trevas o cercavam. Então não era luz, porque eu creio que a indignação de Deus contra os inimigos de Davi fez com que ele trouxesse medo aos inimigos de Davi. E a palavra fala que trevas o cercaram, e saíam trovões, relâmpagos e fogo dentro dele. E aí a palavra fala que das suas narinas saía um fogo, e ele começou a lançar setas ou flechas nos inimigos. Imagina, Deus, o próprio Eterno, montando no querubim, voando e indo contra os inimigos de Davi. Enfim, eu não vou citar aqui, porque esse salmo é gigante. É uma historinha. Só que para acontecer isso, para Deus ir salvar Davi, o que ele teve que fazer? Ele teve que pronunciar. A palavra tem poder. Eu já citei isso outras vezes, tá? A palavra tem poder. Você precisa liberar a palavra em voz alta.
Porque você tem o mesmo código do eterno em você. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. E a palavra tem um código. Quando você fala, ela se manifesta. Quando Deus falou, ele falou: haja luz, e houve luz. Haja terra, haja separação da terra, céu e terra. Ele só falou e houve. Você, como um semelhante de Deus, né? Como imagem e semelhança de Deus, você tem esse poder na palavra. Agora, que palavra? A palavra que sai da boca de Deus. Quando nós pronunciamos palavras que saíram já da boca de Deus, ela se torna Deus em nós. Davi, ele sabia disso. Então o que ele fez? O Senhor é meu rochedo. Ele estava numa situação difícil. Ele é meu lugar forte, meu libertador, é minha fortaleza, quem eu confio, meu escudo, minha salvação, meu refúgio alto. De repente Deus levantou do trono. Ele não aguentou. Era a própria palavra de Deus. A palavra de Deus chama a atenção do eterno. Aí veio o espírito de fortaleza e o protegeu. Quem lutou foi Deus, não foi Davi. O que faz Deus lutar em seu lugar é você declarar a palavra de quem Ele é. Amém? Fica com esta dica. Uma vez me perguntaram assim: Wesley, estou passando por um perrengue, minha casa está cheia de opressão. E uma vez eu estava na minha casa nessa situação, passando por uma guerra muito grande, né? Por causa da libertação, de enfrentar demônio das pessoas. Estava passando um perrengue. E aí eu falei: Deus, o que eu faço? Qual que é o código de hoje, né? O que eu tenho que fazer? Eu ouvi claramente o Espírito Santo me falar: leia do Salmo 25 ao 35 em voz alta. Eu não pestanejei, peguei a Bíblia, coloquei uma adoração e comecei a declarar. Salmo 25, Salmo 26, Salmo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Eu só sei na hora que o 35 acabou, já estava falando em línguas, estava adorando, e eu olhava, não tinha mais nenhuma opressão, não tinha luta, não tinha mais, estava tudo limpo. Eu ouvi o Espírito Santo de Deus de como tinha que fazer. Eu geralmente falo para as pessoas: lê do Salmo 25 ao 35 que deu certo comigo. Mas a palavra de Deus ela é muito completa, existem outros textos, outros salmos, né? Salmos muito específicos, às vezes para a situação que você está vivendo, né? Eu, quando dou aula de libertadores, nos mais avançados, a gente ensina eles a como fazer a guerra em si, né? Para você lidar com a batalha espiritual, uma pessoa que entra na batalha espiritual sem a espada, ela só se defende. Mas a guerra ela é ataque, ela é defesa e ataque. Sem você conhecer a palavra de Deus, é muito possível que você só vai se defender, uma hora ele vai te pegar. Então nós precisamos atacar. E existem espadas específicas para demônios específicos. Como que eu... Wesley, o que é isso? Contra o espírito de medo, existem palavras contra o medo. Contra o espírito de vergonha, tem um espírito de vergonha. Tem uma espada contra a vergonha. Contra o espírito de morte, tem uma espada, um versículo, um texto contra. Então, isso a gente tem que entender. E essa é a característica do espírito de fortaleza. Ele é a nossa espada. Dentro da armadura de Deus, né? Eu já fiz uma live para cada a parte da armadura, né? Eu queria sugerir para você, se você quer entender isso, né? Pessoas foram curadas porque entenderam isso, pararam de ser intimidadas, pararam de ser assaltadas, mortas em suas emoções, porque entenderam sobre a armadura de Deus. Vai lá no meu canal no YouTube e tem lá a armadura de Deus, uma live para o capacete de salvação, uma live só para a couraça, para entender, e nós ativamos. Entenda isso, porque Jesus também é a nossa espada. O que eu quero dizer? A fortaleza que o Senhor nos dá, ela nos defende, mas ela também ataca. E chega uma hora que você vai ter que mandar correr. Se você não mandar correr, eles vão continuar atacando. Uma hora você cansa de só se proteger. Amém? E o Senhor é ataque. A palavra do Senhor é ataque. Sempre debaixo do Espírito Santo de Deus que nos conduz. Sem fazer guerra, sem Ele mandar. Amém? Guerra de graça, né? Pegaram aí? Salmo 91 também é muito famoso, né, gente? Aquele que aqui
é uma fortaleza no sentido de esconderijo. Existem certos tipos de ataque que a gente só tem que se esconder. Peguem isso, tá bom? Por exemplo, naquela cena, eu vou dar um exemplo, tá? Aonde Jesus, ele falou assim: ô geração incrédula, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Por quê? Veio um menino possesso do espírito lunático, né? E está escrito em 3 evangelhos, a mesma história, Mateus, Marcos e Lucas, se eu não me engano. E ali é narrado a história de que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus fica meio bravo com eles, né? E o que acontece? Jesus primeiro chama aquele espírito de espírito mudo. Mas enfim, esse espírito ele tem muitas características. Eu estou ensinando isso no curso de libertação, no estudo de libertação, né? Nas sextas-feiras. Este espírito, depois que Jesus tira ele, o menino levanta ação, ele fica como morto, mas Jesus levanta ele, né? Os discípulos perguntaram em secreto: por que nós não conseguimos expulsar esse espírito? Aí Jesus fala assim: esta casta só sai com jejum e oração. Está entendendo? Por que essa casta só sai com jejum e oração? Porque é um espírito alto. Existem níveis de fortaleza do Senhor, proteção, que ele só vai te esconder. Por que eu estou falando isso? Neste salmo, ele fala desse espírito, que é o espírito da lua. Que ele fala à noite, né? A seta que voa de noite e a seta do meio-dia, não é assim? O Salmo 91 ele cita, né, a noite. A noite é Lilith. O espírito lunático que estava nesse menino era o espírito de Lilith. Então, certos tipos de ataque, nós não vamos entrar em guerra. Nós só vamos fazer o quê? Só se proteger sendo escondido. Então, existem níveis de proteção, que é o Salmo 51, ou Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai acontecer o quê? Descansará. Direi do Senhor, aí, que nem Davi, né? Quando você exalta o Senhor naquilo que Ele é, a característica dele vem por causa da palavra. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele libera a palavra. Primeira coisa que acontece com os desavisados, começa a murmurar, começa a reclamar, porque nunca dá certo, porque eu estou todo coisado, não é? A murmuração vai liberar mais ataques sobre a sua vida, mas a gratidão vai começar a liberar a bênção. E quando você declara quem Deus é, e você não está, por mais que você não veja a situação mudar, você declara: Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu protetor, e eu confio que Ele vai fazer. Aí acontece. Amém? Vou para frente, porque é um tema, né, que tem bastante situações para a gente entender. Uma outra característica, né, do espírito de fortaleza é que ele nos dá um caráter forte. A Bíblia fala muito sobre caráter fraco, né? Sobre mau caráter. Se você perceber que em alguma área da sua vida o teu caráter ele não é tão tratado, por exemplo, mentira, orgulho, enrolador, ciumento demais, religioso, em alguma área da sua vida tem um caráter ali que precisa ser tratado. O espírito de fortaleza, ele fortalece o nosso caráter. Quando ele fortalece, ele ativa no fruto do espírito. Amém? A palavra de Deus fala que o trono de Deus ele é firmado na justiça e na equidade, ou seja, na retidão. Então, este espírito de fortaleza nos traz características da retidão. O caráter de Deus é forte, então ele nos faz forte. O que mais? Forte emocionalmente. Quando a gente ouvir ofensas, palavras, a gente vai ter uma fortaleza da parte de Deus de ficar firme e não se abater, né? Não ficar chateadinho, não ficar mimimi, não ficar caído, perder as forças
por causa de perseguição. O espírito de fortaleza não deixa a gente vacilar nessa área. Por isso que a gente tem que clamar. Davi era um cara extremamente perseguido. Ele sempre fazia isso nos Salmos. Pode ver. Outro dia eu vi um mestre da palavra fala assim: Davi era mimimi. Davi era adorador, era mimimi. Só que eu não concordo com essa palavra por um motivo. Davi, ele simplesmente abriu o coração dele e falava com Deus. Estão entendendo? Ele era verdadeiro com o Senhor. Ele expunha as lamúrias dele. Então, pessoas que não têm nada para falar para o Senhor, são sempre muito boas, muito perfeitas, na verdade estão usando máscaras. Davi era verdadeiro. E quando a gente é verdadeiro com o Senhor, Deus, eu estou assim, mas o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio, eu ainda o louvarei. Eu confio que está ruim, mas eu ainda o louvarei, né? Assim fala Salmo 40, Salmo 42. Você confiar que a palavra faz sentido e imitar a palavra vai te fortalecer. Amém? Vamos para frente. Uma característica do espírito de fortaleza é que quando você ama o Senhor, obedecendo, ele derrama a força dele em forma de amor também. E o maior poder devastador contra o inferno, o que eles mais odeiam, o que eles mais temem, são pessoas cheias do amor de Deus. Porque o elemento mais forte do inferno, de acordo com a palavra, se chama a morte. Ok? Estão comigo? Olha no olho do tio agora, hein? Não perde essa palavra. O elemento, a arma mais forte do inferno se chama a morte. O salário do pecado é a morte. Satanás veio para o quê? Qual que é o ministério de Satanás, segundo João 10:10? Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar é o primeiro. A arma mais forte do inferno se chama morte. Ele mata tudo, em todas as áreas. O amor de Deus é uma arma que está superior à morte. Por quê? O amor de Deus não é uma arma apenas, é uma pessoa. O amor de Deus se chama Jesus. É o amor em forma de pessoa. Vocês estão entendendo? E de acordo com Cânticos 8:6, ele diz assim: porque o amor de Deus é mais forte que a morte. Porque o amor é mais forte que a morte. O espírito de fortaleza muitas vezes vai nos encher do amor de Deus. Eu vou contar para vocês um testemunho. Certa vez eu estava ministrando uma ex-bruxa, né? Que ela foi muito poderosa no passado, né? E ela tinha um espírito muito alto. Quando eu digo espírito alto, é de uma hierarquia muito alta, daqueles que a gente não está acostumado. A ponto de quando descia na sala de administração, a sala ficava gelada, né? O nosso corpo parecia que ia tremer assim, porque a energia do demônio é forte. Demônio de esquina, eles esperneia, deita no chão e quer gritar, quer rir. Dá a impressão que esses espíritos são maiores, eles são meio lords assim, né? Desce sem fazer barulho, né? E eu estava ministrando essa irmã e no final, né, que estava quase finalizando a ministração, o espírito desceu lá nela e falou: ela é minha. Não tem o que você faça. Acabou aqui, tá? Para aqui que vai ser melhor para você. Desse jeito, querendo negociar, né? Vai ficar melhor para você. Não dá uma de bom não, querendo me tirar daqui, senão vai ficar feio para o teu lado. Enfim, irmãos, eu falei para o Espírito ir embora. Eu li a palavra e o Espírito ficava lá. Não tenha o que você faça que me faça tirar daqui. Eu vou embora quando eu quiser. Só que da vida dela eu não vou embora. E aí começou a me dar um temor. Começou a me ameaçar, claro, né? Com os demônios faz. Enfim, eu perguntei: Deus, o que eu faço?
né, na mente aqui. Aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido assim: você tem a arma, é o meu amor. Aí eu, na hora, minha visão abriu e eu vi sobre a minha mão como se fosse um líquido escorrendo, sabe, nas minhas mãos, como se fosse uma unção, um óleo escorrendo, mas ele tinha uma cor tutti-frutti, assim, ela era brilhante, sabe, na minha mão. Aí eu olhei aqui assim, eu só virei, né, para aquela entidade e falei assim: olha, agora eu não falo mais com você. Aí eu chamei a fulana pelo nome: ô fulana, o Espírito Santo está me dizendo que quer te encher do amor dele, porque esse espírito não aguenta o amor dele. E aí eu coloquei a mão no ombro da irmã e falei assim: receba o amor de Deus. Aquele espírito ficou bravo, saiu. Amados, não foi com uma palavra violenta, não foi com empurrão. Eu tive que perguntar para o Espírito Santo: qual é a aproximação agora, Espírito Santo? Deu ruim para mim, ele não me obedece. Isso é para a gente aprender uma coisa: nós não temos nada em nós mesmos. O que nós temos são as armas que o Senhor nos dá, a autoridade dele. E aquele dia ele me ensinou mais uma: o amor dele é mais forte que qualquer entidade. E aquele dia foi o amor de Deus que expulsou. E eu quero te dizer uma coisa: situações na sua vida que são impossíveis, principalmente de relacionamentos, o espírito de fortaleza quer te encher do amor de Deus, porque o amor de Deus nos torna mansos e humildes. O amor de Deus vai fazer a gente calar a boca em situações, e a gente vai começar a ficar mais humildezinho. Nós vamos começar a vencer barreiras de relacionamentos quebrados dentro da nossa casa, que fazia tempo, por causa do amor de Deus. Porque o amor de Deus manda embora essas entidades. Pega isso, amém? Vamos para frente. Uma coisa que a gente precisa entender: o espírito de fortaleza, ele só se manifesta em um tipo de pessoa. A palavra diz assim, ó, em 2 Coríntios 12:10. Pega essa, tá bom? Por isso sinto prazer nas fraquezas, Paulo está dizendo, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Ele fala: porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Aqui tem uma dica. Para quem é muito bom, para quem é cheio de si mesmo, para quem é muito forte, ou demonstra essa força: eu não posso mostrar que eu sou fraco, vai se dar mal na guerra, vai se dar mal no reino espiritual. Porque aqui Paulo está falando assim, ó, ele aprendeu a ter prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por quê? É nestas lutas que ele percebe que quando ele é fraco, o Senhor o faz forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. É uma dica. O espírito de fortaleza, ele se manifesta em quem? Lembra do começo? Em quem ama o Senhor, no arrependido e no humilde. A humildade, neste caso, ser fraco, ser vazio de si mesmo, do seu ego, faz com que o espírito de fortaleza habite em nós e gere todas aquelas características que nós estamos falando. Amém? Quero falar um pouquinho também, para não perder essa oportunidade, de que o espírito de fortaleza, da força, da proteção, se manifesta na adoração também. Muitas vezes a gente perde as forças totalmente e a gente só recebe força adorando. É na adoração, né? Falamos em várias lives, em vários ensinos sobre isso, a gente pode continuar falando mais para frente. Mas a adoração, ela se torna um sacrifício quando a gente está mal. A gente não tem vontade de fazer nada, a gente tem preguiça. E é aí que acontece mesmo. Por quê? Vira um sacrifício de louvor. Nessa hora, o Senhor manda um monte de anjo, cobre a gente, e o Senhor começa a nos limpar.
tirar a tristeza. Amados, o ano passado eu estava passando por uma situação muito difícil. E o Senhor me lembrou dessa cena, né? Quando eu estava escrevendo aqui. O profeta Judá Bertelli, o apóstolo Judá Bertelli, que é meu pai no profético, né? Estava fazendo uma live das 3, que ele sempre faz, né? E teve um dia, eu estava muito mal, muito triste por várias situações. Eu estava desfalecido, estava depressivo. Sim, inconsolável. E aí começou uma live do Judá Bertelli e eu senti o Espírito Santo me levando para assistir essa live. E de repente, ele começou a live com uma música, que era uma música dançante. E ele falou assim: o Espírito Santo está te chamando para dançar. Levanta da onde você está, dessa cama triste que você está, e começa a dançar que ele vai te curar. Mas isso só para quem crê. De repente eu levantei e comecei a dançar sozinho no meu quarto. Amados, em 15 minutos parecia que eu estava revigorado, curado e não tinha mais nada. Eu comecei só a dançar ali. Eu sabia que eu estava dançando com Jesus. O que eu quero dizer com isso? A adoração cura. A adoração fortalece e ela protege. Quando a gente começa a adorar, o impossível se manifesta. Quando a gente começa a adorar, Deus faz coisas que só Deus pode fazer. Certa vez nós estávamos adorando, né? E o intercessor, havia uma luta espiritual ali com o espírito alto, né? Por causa da batalha espiritual, se é que vocês conhecem, né? Da questão das guerras que nós já entramos, né? E a guerra era com o espírito em forma de dragão. Não vou ficar falando o nome aqui não. E o intercessor viu o seguinte, que tinham 2 pessoas adorando, era um teclado e uma voz. A adoração era muito simples. Mas no reino do Espírito não interessa se é simples. O que interessa é o coração e a conexão que aquela adoração tem com o céu. E daqui a pouco o intercessor via um dragão muito grande no céu. Ele queria estar ali para cobrir o céu, não deixar a adoração subir. E ele estava causando aquele dragão. Era um espírito muito alto. E aí ele disse o seguinte: naquela adoração simples, começava a subir como se fosse uma fumaça que ela virava fogo no céu. De repente, essa fumaça em forma de fogo, ela só atingiu esta região do dragão, do pescoço. E ele falou assim que na visão, o fogo ele era pequeno. Mas conforme pegou no pescoço do dragão, ele tentava tirar aquele fogo ali e não conseguia. E quanto mais esforço ele fazia, o fogo só aumentava. E daqui a pouco já estava a cabeça inteira dele pegando fogo. Ele fazia assim, ele teve que ir embora. Eu preciso falar alguma coisa do que aconteceu? Era uma simples adoração. Não tinha muitas pessoas. E as pessoas que estavam adorando eram simples. Elas não eram grandes tecladistas e grandes cantores. Era uma adoração pura. Só isso. O fogo da adoração espantou um grande demônio. Quando eu falo grande demônio, eu não estou dando crédito para o inferno não, tá gente? Só para você entender que a proteção que o Senhor nos dá através da adoração, ela é muito forte. E essa proteção é através do espírito de fortaleza. Porque tem essa característica de proteção. Amém? Fiquem com esse código, tá bom, amados? E eu quero resumir aqui, né? O que é o espírito de fortaleza, então? É uma coisa que eu e você precisamos entender. O espírito de fortaleza é a revelação da grandeza de Deus. Quanto mais conhecermos, quanto mais provarmos que Deus é grande, mais nós vamos avançar mais em qualquer guerra que o Senhor nos manda entrar, porque sabemos que vamos ser vitoriosos por causa da grandeza de Deus. Nós cantamos a grandeza de Deus, mas nem sempre temos o conhecimento em forma de revelação da grandeza de Deus. A gente canta, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós cantamos a grandeza de Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, né? Sobre todo nome
nome é o seu. A gente canta a grandeza de Deus, mas a revelação da grandeza de Deus vem através do espírito de fortaleza. Amém? E como todo dia eu trago aquela contrapartida, né? Como são 7 espíritos, são 7 dias da semana, o espírito de fortaleza está para o 5º dia. E o 5º dia é quinta-feira, né? A quinta-feira do outro lado, ela significa o quê? Ela... Como que é quinta-feira em inglês? É Thursday, né? Que lembra Thor, Thursday, né? O dia de Thor. Thor, na mitologia, é o mesmo que Lúcifer. Ai, Wesley, a quinta-feira de Lúcifer? Não, não é que é dele. Porque deram a terra na mão dele, por engano, ele enganou e conseguiu, ele acha que é o dia dele, né? E quais são as características dele? Exatamente o orgulho, os ciúmes e a inveja. Ele caiu por causa de orgulho, ciúmes e inveja, né? Como que eu disse no começo, o espírito de fortaleza, ele vem sobre os humildes. Lembra que eu falei isso? Querem que eu fundamente de novo isso? Para recebermos o espírito de fortaleza, nós precisamos ser humildes. Sem humildade não tem jeito. Quando o espírito de fortaleza vem e blinda, estamos blindados contra o orgulho, ciúmes e inveja, que são as características do Thursday, do Thor. Pegaram isso? Não vou fundamentar muito disso não, tá bom? E eu queria terminar dizendo que nós temos que ser como o homem segundo o coração de Davi. Porque a força que vem de Deus, quando a gente começa a acreditar muito nela, a gente obtém, começa a ajudar as pessoas. E é fácil a gente cair no pecado de achar que essa força está com a gente, só porque a gente ora e acontece, né? Davi, quando ele foi derrotar Golias, você lembra quais foram as palavras de Davi? Ô Golias, preste atenção no código, hein? Davi, ele tinha uma confiança extrema no Senhor, mas a confiança era no Senhor, não nele. Primeiro que ele tinha só 5 pedrinhas, e eu vou te falar já já porque ele tinha 5 pedrinhas. Ele chegou para Golias e falou assim: ô Golias, você vem com carros, você vem com cavalos, você vem com todo o seu poderio de fogo, mas eu, Davi, vou no nome do Senhor dos Exércitos. Pegou a pedrinha dele e puf, tacou, ele caiu. Por que ele tinha 5 pedrinhas? Bom, primeiro que ele não devia ser um cara muito grande e a aljavinha dele de pedra não devia ser muito grande também. Mas Davi sabia que Golias tinha 4 irmãos. Se você ler a palavra, você vai descobrir que Golias tinha 4 irmãos. Então ele pensou o seguinte: se eu vou lidar com Golias, é muito possível que os 4 irmãos dele gigantes também vai estar lá. Então eu vou levar 5 pedras. Uma para Golias e 4 para os irmãos dele. Pegaram? O cara era tão firme naquilo que Deus deu para ele, que ele levou uma para cada, ele não precisava de mais. A palavra fala que Davi, daquele tamaninho, matou urso, matou leão. Como que ele matou? É o jeito que ele treinava. Ele ia guardar as ovelhinhas, paf, só na pedrada. Tem um negócio profético tremendo aí pra gente entender, né? Mas a gente tem que ser como Davi. Porque a fortaleza do Senhor se manifesta quando nós damos crédito ao fortalecedor. Quando nós damos crédito àquele que é a nossa fortaleza. Isso é humildade. Quando somos orgulhosos, somos completamente desprotegidos. A entidade começa a cacetar cada um de nós em todas as áreas. Amém? Debaixo dessa palavra, eu queria orar com você, ativando o Espírito da fortaleza sobre nós. Amém? Eu creio que o Senhor está falando poderosamente, nos armando, né? Nos dando a capacidade de entender um pouquinho mais. Você precisa do poder do Senhor em forma de proteção?
Senhor está aí com você, tá? Precisa de fé, sermos batizados com fé. Uma porção nova de fé, como o Davi tinha. Glória a Deus. Receba essa live todinha para mim. Glória a Deus, irmão. Eu também estou recebendo. Vamos orar, amado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para ativar essa palavra, Pai. Senhor, nós queremos te pedir perdão quando nós somos fortes por nós mesmos, Deus. Oh, Senhor. Eu quero declarar que o Senhor que é a nossa força, Deus. O Senhor que é a força da nossa inteligência. O Senhor que é a força do nosso coração. Eu quero declarar que a minha oração é a sua na concordância, amém? O Senhor que é a força dos nossos sentimentos. O Senhor que é a força das nossas emoções. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, nessa noite, por sermos tão cheios de nós mesmos. Pedimos perdão ao Senhor quando nós não damos créditos ao Senhor e queremos fazer guerra na força do nosso braço. Queremos aprender com Davi, Deus. Eu iniciei falando de Davi e terminei falando de Davi, papai. Porque Davi era um cara que ele habitava com o espírito de fortaleza. Ele o tempo inteiro declarava: Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na tribulação. Davi declarava: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, por isso eu não tenho medo. No mesmo Salmo 27 ele fala: o Senhor enfrentou os meus inimigos e os dispersou, e o Senhor me colocou numa rocha alta onde eu fiquei escondido. E o mesmo Davizinho escreveu: eu te amo, Senhor, rocha minha, tu és a minha fortaleza, tu és o meu rochedo, tu és o meu lugar forte. Senhor, o Senhor é o meu libertador, a minha fortaleza. Eu confio no Senhor, o Senhor é o meu escudo, a minha salvação, o meu alto refúgio. Senhor, nós queremos declarar, aprender a declarar, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar a palavra de 1 Pedro 5,10, que diz que o Senhor, através do Espírito da fortaleza, em nome de Jesus, nos aperfeiçoaria, o Senhor nos confirmaria, fortificaria e fortaleceria. E eu quero declarar em nome de Jesus as características do Espírito de fortaleza sobre a minha vida e a sua vida. Seja batizado em nome de Jesus com o Espírito de fortaleza agora sobre a sua cabeça. Desce a espada do céu de Jesus, do Espírito de fortaleza, que vai fazer o seguinte com você. O Espírito de fortaleza te batiza, ele vai te aperfeiçoar a cada dia. O Espírito de fortaleza, ele vai te confirmar, te dando autoridade, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra. Porque a palavra diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Ele é forte no céu, na terra e debaixo da terra. E aos seus filhos, ele deu poder no seu nome. E é fortaleza, o nome do Senhor é fortaleza. Nós amamos o nome de Jesus. E o Senhor nos confirma nessa noite com a autoridade do nome de Jesus. Declaramos que esta confirmação vem sobre a nossa vida em forma de autoridade, em nome de Jesus. Também uma característica do Espírito de fortaleza é que ele nos fortificaria. Eu declaro que o Senhor é o muro de fogo em volta da sua casa. A partir de hoje, esse fogo, esse muro não se apartará. Nós agora declaramos pela fé que construímos uma muralha de fogo na nossa casa. Pela fé, é uma promessa de Zacarias 2,5. O Senhor é uma coluna de fogo ao lado daqueles que o temem. Na sua casa agora, os muros estão virando fogo, em nome de Jesus, e você está coberto agora, protegido pelo elo do fogo do Senhor. Quem seria louco de passar pelo fogo de Jesus? Em nome de Jesus. O Senhor também declara
que o Senhor te fortaleceria. Então seja batizado com força. Se você não tem força mais para continuar, se você estava naquele processo de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, em nome de Jesus, receba força, seja batizado com uma nova força da parte do Senhor. Se você é aquele que não tem mais esperança, se as pessoas fizeram você desistir, se as perseguições fizeram você desistir, se pessoas estão lutando contra você, esta palavra é para você. Se você está vivendo uma situação impossível, eu declaro sobre a sua vida o batismo do Espírito de fortaleza. O Senhor te fortalecerá. Tudo é possível para aquele que crê. Seja batizado com o Espírito de força e fé. Hoje um renovo da parte de Deus chega sobre da parte de Deus para a sua vida, sobre a sua vida, pousa sobre você o Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza está dentro do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, da tua mente, do coração, dos seus sentimentos, das suas emoções. O Espírito de fortaleza, em nome de Jesus, te ajuda a vencer a tentação. Em nome de Jesus, era o Espírito de fortaleza que Jesus estava invocando quando ele ensinou a oração do Pai Nosso: nos livra da tentação. O Espírito de fortaleza, em nome de Jesus. Se você não conseguia vencer, o Senhor está dizendo que tem pessoas que têm problema com drogas ainda e não conseguem vencer as drogas, vício de álcool. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você o Espírito da força do Senhor. Vença pela força de Deus. O Senhor está dizendo que pessoas precisam perdoar. Se você tentou até hoje perdoar na força do seu entendimento, na força do teu braço, o Senhor está dizendo para você agora: receba a força de Jesus, que Jesus é forte para que você consiga perdoar. Quando você é fraco, é aí que você é forte. Em nome de Jesus, receba agora uma força extraordinária da parte de Deus. Porque perdão é a arma mais poderosa que mata crente. Em nome de Jesus, nós despedaçamos as armas da falta de perdão, da falta de reconciliação dentro dos lares. Marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa marido. Eu declaro hoje o Espírito de fortaleza. Receba a força do Senhor para ser humilde. Amados, o mais forte não é aquele que se mostra forte, mas de acordo com a palavra de Deus, o maior é o menor. Receba essa palavra, seja cheio do Espírito de fortaleza, porque o Espírito de fortaleza vai te tornar humilde. O Espírito de fortaleza, ele age para que sejamos o menor, para ser aquele que serve. Em nome de Jesus, tenha força para servir. Em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito da humildade do Senhor. Em nome de Jesus. Maior é o que serve. Se você não consegue ser o menor, em nome de Jesus, então seja batizado, porque este poder de transformação do ego, de aniquilação do ego, só pode vir pelo Espírito de fortaleza. É o Espírito da humildade, da fortaleza, que nos faz ser humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. É o Espírito da fortaleza que nos ensina a ter força de aniquilarmos o ego. A espada que está vindo sobre nós hoje é uma espada que vai direto e vai contra. A palavra de Deus diz que ela é severa, longa e forte. Vai contra Leviatã, contra o orgulho. Ela vai contra a soberba, contra a vaidade. Essa fortaleza nos faz aniquilar e morrer. O Espírito de fortaleza nos mata, nos leva para a cruz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Maior é aquele que serve. No último dia, na ceia, os discípulos estavam brigando para saber qual é o maior. E ele disse: vocês querem ser o maior? Seja o último. Receba força para ser o último. Receba força em nome de Jesus para quebrar o ego. Nós declaramos sobre a nossa vida o Espírito de fortaleza. Eu me coloco como o primeiro
recebendo, porque eu preciso do espírito de fortaleza, mas recebe, é uma palavra profética sobre a sua vida. Nós oramos e selamos essa palavra em nome de Jesus, que sobre a nossa mente, essa semente que veio sobre nós, ela possa criar raízes em nome de Jesus. É a palavra de Deus nos fundamenta, amém? Glória a Deus. Recaparabaxilha, balabaxia, entarabaçou. Meu Deus, vou convidar uma pessoa para orar comigo aqui, hein? Será que ele entra? Assuriandanás. Apóstolo Herles, que meu Deus, que nem sou digno. Será que ele entra para orar com a gente? Para trazer uma palavra apostólica sobre vocês? Meu Deus do céu, que privilégio. Querido, a paz, tudo bem? A paz. Que manto é esse aí? Que Meu Deus. Que glória. Meu Deus, muito forte, né? Amém. Abençoa a gente, apóstolo. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro em concordância com teu filho Wesley, Pai. Ele tem orado sobre quebrando as fortalezas na mente, que tem tornado pessoas cativas, Pai. Pessoas aprisionadas, pessoas com a alma ferida, pessoas angustiadas, pessoas que estão andando, Pai, como se estivesse carregando um cão morto, porque não liberam perdão. E eu declaro em nome de Jesus agora, Pai, toda a fortaleza da alma, toda a fortaleza da mente agora, seja destronada agora, em nome de Jesus. Nós clamamos agora e declaramos mentes libertas agora, visões sendo abertas agora, em um nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora, essa pessoa, Pai, que está angustiada, essa pessoa que está agora, Pai, tendo dificuldade para dormir, Senhor. Pessoas que não conseguem dormir. Alguns estão aqui, Pai, porque precisam de uma palavra. Foi o Senhor que permitiu que elas estivessem aqui. Mas outras, Pai, porque elas estão totalmente ansiosas, Pai, com tanta ansiedade. Eu declaro a paz do Senhor que excede todo o entendimento, vai além das suas expectativas, vai além do seu entendimento. Eu declaro agora a paz do Senhor entrando dentro de você, e você recebendo agora a paz do Senhor. Pai, nos declaramos em nome de Jesus agora, Pai. Abra o entendimento do teu filho e das tuas filhas que estão agora, para enxergar quão bom o Senhor é, quão misericórdia o Senhor é, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, amoroso, e eu creio, Pai, na salvação, na cura, na libertação. Pessoas agora, Pai, liberando perdão, pessoas tirando todo esse lixo emocional. Essa live do teu filho, Pai, é um detox espiritual agora, arrancando, é um detox da alma, arrancando toda a toxina da alma agora. Pessoas sendo curadas agora, essas doenças da alma agora, todo espírito de ansiedade, de depressão. Nós damos uma ordem agora, saia em nome de Jesus, e declaramos agora essa pessoa sendo curada agora, jogando todo esse lixo emocional para fora e se enchendo da palavra, se enchendo do Espírito Santo, até que não haja mais lugar, Pai, para essas doenças da alma, e somente o Espírito fluindo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Faltava uma cobertura apostólica, hein? Aleluia. Meu Deus, que manto, queridão. Que bênção, viu? Continue firme aí nessa pegada, né? Com propósito. Eu louvo a Deus que tem homens de Deus que não fazem live por fazer. Você, o apóstolo Bertelli, o apóstolo Cristiano e outros homens aí que tem um propósito de libertar pessoas. Você é um libertador de pessoas, Wesley. Você está aí para libertar pessoas. E que o Senhor continue te revestindo com toda a armadura espiritual, que você continue sendo esse homem de Deus, um libertador na nossa nação, arrancando pessoas do cativeiro, como está escrito lá em Isaías 61. O Senhor te chamou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Em nome de Jesus, que essa unção, ela venha transbordar dia após dia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode contar comigo. Você tem um irmão aqui na Bahia e, se precisar, está à disposição, tá bom? Glória a Deus, um abraço, querido. Obrigado Shalom. aí, viu? Shalom a todos os irmãos. Que honra. Amém. Tchau, Tchau. Glória a Deus. Amados, que privilégio, hein? Aleluia. Aleluia. Wesley orando, sumiu dor no ombro que estava sentindo. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela presença, pela palavra que veio sobre nós hoje. Deus é bom, né, amados?
Glória a Jesus. Que manjar que o Senhor nos deu hoje. Obrigado. Toda honra e toda glória ao Senhor. Amém? Amados, amanhã nós vamos falar sobre o Espírito penúltimo, né, da série, né? Então, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, do conselho, fortaleza, e amanhã, Espírito de conhecimento. Amém? Não perca, amados, porque conhecimento fala do quê? Aleluia! Aquele que conhece a verdade será liberto pela verdade, né? Assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que conhece se liberta e leva outras pessoas a serem libertas também. Aleluia! Glórias a Jesus. Amados, amanhã, às 7h30 da noite, vai ser lançado lá no meu canal do YouTube A Beleza de Jesus número 10. Geralmente, pessoas assistem ao vivo quando ele é lançado. Mas sugiro que se você não assistiu, comece a assistir do primeiro. Amém? Os vídeos são curtos, tem no máximo 20 minutos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo resplandeça a consolação dele sobre você. Que a sua casa seja cheia de paz. E esse ambiente de proteção vai ficar e permanecer sobre a sua vida. Porque o Senhor é eterno e a proteção dele é eterna também. Amém? Até amanhã. Nós selamos a palavra de hoje com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.